milhões de vezes, do Goofy, né, o Pateta. Sim, eu falo sobre isso no livro. Ah, é? Um pacato cidadão, familhinha, filhinhos, entra no carro, bate a porta, liga a chave, crescem 2 chifres, o rabinho do demônio começa a sair e ele vira o cão, né? Nessa história de poder... E quando sai do carro ele vira o santo de novo. Esquece, sem dúvida. Mas esse poder e essa mutação que acontece no carro vem justamente dessa falta de percepção da realidade exterior. Dentro do carro eu só olho o meu mundo e eu falo sobre isso no livro também. Eu visto uma armadura. O carro é minha armadura de sinalização de poder social, econômico e por aí vai. Dentro da minha armadura, sem interagir com a realidade exterior, eu passo a lidar com o mundo como um cavaleiro medieval, dentro do meu cavalo, da minha armadura, e tentando lutar contra aqueles que me agridem, que são os carros que fecham. Por isso que a gente reage de maneira diferente, uma fechada, por exemplo, no trânsito, totalmente diferente do que alguém que fura a fila no banco, ou o político que age de maneira errada. As nossas reações são diferentes e no trânsito é muito mais passional, né? Porque ela está mexendo justamente com esses valores. Que interessante isso que você está falando, e é exatamente isso, é mais passional. É por isso que eu insisto, e sem querer te cortar nessa, só para pegar esse gancho, que essa mudança do trânsito, que o problema não é só a coisa do excesso de carros, é também, passa por uma mudança de olhar. Quando eu começo a me enxergar e ver que de um nível ou de outro são graduações diferentes, eu ajo assim no trânsito, eu começo a lidar de maneira diferente, sabendo que o problema todo sou eu também. Legal isso aí. Bom, você acha também que, de certa forma, a nossa atitude comportamental no trânsito mostra também o nosso estado interior. Talvez essa coisa possa funcionar assim, a transferência do nosso problema passa para esse pseudo-poder, sei lá, deve ser isso que você quis dizer. Mas eu queria saber, você trabalhou com o trânsito todos os dias, diretamente com ele, de cima, de baixo, no meio, enfim. O que você presenciou, trabalhando diretamente com o trânsito? São essas histórias que eu presenciei acabaram gerando esse livro, me motivando a escrever histórias de, por exemplo, um ouvinte que estava literalmente morrendo no carro. Ele entrou no ar, contou, disse que estava passando mal. No começo eu achei a voz dele um pouco diferente, brinquei, achei que ele estava cansado, tal, quando ele disse que estava mal e cancelou o compromisso, resolveu voltar e prestes a desmaiar. Ele falou: olha, eu vou perder os sentidos, eu estou mal, preciso de um hospital urgente. Isso no ar, ao vivo, sem nenhum tipo de triagem. E a minha reação foi voltar a rádio para ele, foi chamar os ouvintes que iam fazer o caminho para que entrassem no ar, meio como batedores, e tentando abrir o caminho e dizer como é que o trânsito estava até lá. Falando com ele, interagindo com ele. Ele é grato, eu falei com ele agora há pouco antes de vir para cá, te mandou um abraço, falei com ele por telefone, está bem. E essa comunicação se dava como? Ele no celular e eu na rádio. Ao vivo, isso tudo transmitido pela rádio. Meu Deus do céu. Tem histórias de enchente, de alagamento, de mãe presa com o filho no carro, sem ter como sair, sem ter como o bombeiro chegar, e ela no ar ali, falando e pedindo ajuda, porque o rádio, Rony, também acaba sendo um grande prestador de serviço nesse momento. Sem dúvida. O rádio vai onde a imagem não vai. Eu não estou no trânsito. O trânsito é um reflexo da nossa vida e uma maneira de exacerbar esses conflitos. Eu estou no carro ali, ou estou sendo assaltado, isso também eu conto no livro, pessoas presenciando assalto. Como é que eu vou? Eu vou fazer o quê? Eu vou sair do carro, sair correndo e chamar a ajuda de alguém? Eu vou ligar para a polícia, esperar a polícia. O rádio está falando, está interagindo, está abrindo canais de comunicação, está dando alternativa, prestando serviço. Por isso que eu insisto que o rádio, a prestação de serviço no rádio pode ir muito além da informação ou da notícia em si. Esse tipo de interatividade abre caminhos incríveis. Eu concordo. Agora, pelo que você me falou, a gente leva os nossos problemas do nosso cotidiano para o trânsito. Mas não tem uma contrapartida, não tem um contraposto disso aí? Ou seja, você trazer para a sua vida pessoal, para a sua casa, os problemas do trânsito? Não existe isso? Existe, porque na realidade a gente projeta o tempo todo em tudo. Tá. Não é só no trânsito. O trânsito é um reflexo da nossa vida e uma maneira de exacerbar esses conflitos e a gente acaba projetando ali. Mas a gente traz os problemas do trânsito e projeta em casa, os de casa no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade e na vida. Em todos os casos a gente está o tempo todo tentando negar que o princípio de resolução disso tudo é eu me enxergar.
Quando eu me olho no espelho, me identifico, me reconheço e vejo que esses meus conflitos que eu não olho, que eu não enxergo, que eu não vejo, que eu nego e que eu projeto. Quando eu me recuso a ver isso, eu só estou transferindo a responsabilidade e por isso eu estou sempre mal. Identificar que isso começa no coração muda o olhar. E quando o teu olhar muda em relação à vida, tudo fica melhor. É por isso que, por exemplo, no trânsito, e isso é só um exemplo, porque isso pode ser em qualquer área da vida, tem um carro ali na frente, no mesmo congestionamento, no mesmo ponto, como eu já vi motorista esmurrando o volante, e no carro de trás o outro ali ouvindo música, relaxado. Não quer dizer que um está mais atrasado do que o outro, mas são olhares diferentes para a mesma realidade que os dois estão inseridos. Tudo isso começa no coração. Não era ali no trânsito, mas era na mente, era no olhar. Isso, com toda certeza, os nossos medos, de repente, são grandes motivadores dessas histórias em congestionamento. Nós temos medos interiores, eu reconheço que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo, e se você não se vence, se você não tem, ou não vence os seus medos, você está rachado. Mas eu acredito nisso, de fato, que esses nossos medos aqui fazem com que essas atitudes comportamentais sejam tão diversas, né? Num congestionamento, por exemplo. Sim. Você tem toda a razão. Os congestionamentos acabam, de alguma maneira, exacerbando esse tipo de coisa e fazendo com que os medos aumentem. E à medida que os medos aumentam, eu projeto mais e retroalimento o processo. Correto. O problema está ali e o tempo todo eu estou negando isso. Então a culpa é do governo, a culpa é do político, a culpa é do congestionamento. Eu vim para cá, do aeroporto para cá, conversando com o taxista e ele falando isso. Porque enquanto não houver mais leis, nada vai ser resolvido. E as pessoas pedem mais leis, leis. Lei é o que não falta. O que falta é consciência. É claro, é educação. A consciência e a educação. Claro, é civismo, isso não existe, isso não existe. Lei tem de monte aqui, ninguém respeita coisa nenhuma. A lei só dá certo, a lei só acontece quando ela é fundamentada na consciência. Se a gente parte dela, nem precisa da lei, você sabe até onde você vai ou não vai, o que você respeita ou não. Então o caminho não é da imposição, da proibição. Por exemplo, hoje a gente está vivendo o Dia Mundial Sem Carro. Né? Eu estava lendo no jornal aqui, vendo o congestionamento enorme. Pois é, no avião estava lendo o jornal e vendo que a prefeitura praticamente não fez nada em relação a isso, a não ser algumas medidas tópicas ali, enfim. Algumas ONGs fizeram algumas manifestações, mas não se promove a consciência. Né? Se impõe que não se deve andar com carro no rodízio, se impõe que a lei. Mas e eu? Né? Eu estou esperando... A lei eu driblo. Se eu não tiver consciência, eu driblo a lei. Eu compro outro carro para não respeitar o rodízio. Exatamente. Quando você compra um carro, na mesma hora, o governo passa a ser seu sócio. Você é agredido, seu bolso por favor, ele está pedindo, pelo amor de Deus, João Bruno, mas não é. É um confisco. Você tem carro, hoje, você é confiscado em todos os níveis. De IPVA, multa para tudo quanto é canto, multa. E não adianta nada. É aquilo que você falou. Consciência. É isso aí. Bom, Flávio, ele não me deixa mais falar. Estouramos só 5 minutos. Só deixa eu falar rapidinho o meu site. Lógico, eu pedi agora. Tem vídeos, tem áudios, tem textos e tem um monte de gente. Tem uns vídeos, inclusive, que estão rodando pela internet aí, que tem muita gente comentando e tal. Eu estou fazendo palestras, enfim. Quem quiser saber um pouco mais disso, me conhecer, é flaviosiqueira.com. Fácil. flaviosiqueira.com. Mais fácil, impossível. Aí vai ser um prazer entrar em contato com todo mundo. Obrigado. Esse nosso colega, Flávio Siqueira, é autor deste livro que você está vendo aí, 10 histórias e algo mais. Já está recomendado. Com você articulado, que coisa boa. Né? Tá certo que a gente estourou 5 minutos, mas obrigado. Você sabe que isso na nossa atividade é muito. Mas é muito bom esse papo. Que bom. Tem um livro para você, tá? Obrigado, querido. Eu vou gostar, claro. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.